O Supremo Tribunal Federal começou a julgar 4 réus sobre o dia lá do 8 de janeiro, os atos golpistas. Pegaram 4 psicopatas lá que estavam mais ouriçadinhos, que se tornaram réus, e ontem o STF começou a julgar sob relatoria de quem? Xandão, ele mesmo. E nesse caso, quem faz a revisão, Xandão é o relator e tem o revisor. O revisor é o Nunes Marques. Os dois falaram bastante ontem, né? O Xandão falou um pouquinho mais, falou pra cacete. Qualquer hora que tu botava ontem no canal do Judiciário, ele estava falando. Falou bem, foi bem implacável quanto ao julgamento. Desses 4 que foram julgados, nenhum era petista infiltrado e nem velhinhas orando, como tenta aí emplacar a oposição. Pelo que parece, cara, era uma galera com o intestino meio frouxo, na verdade, né? Então, vou compartilhar um videozinho aqui que foi posto pelo nosso querido Reinaldo Azevedo, ex-trotskista, ex-direitista, atual governista. Sim, ele é um nômade, tá transmitindo, então vamos embora. Supremo é o povo! Supremo é o povo! Supremo é o povo! Supremo é o povo! Caramba! Os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que eu vou cagar lá dentro do Senado. Tô nem aí, não. Os caras cagam tanto pro Brasil que eu vou cagar lá dentro do Senado. A frase foi essa. Não, gente, é nóis. Tem um espelho d'água lá, vou nadar lá. Aquilo lá é meu, vou nadar lá. Supremo é... Eu não vou passar o vídeo de ninguém cagando, porque já rodou muito pelas internets, aquela cena lá do rapaz se aliviando dentro do Senado. Esse cara foi julgado ontem, o nome dele é Aécio, ou seja, se tu conhece algum Aécio, já desconfie, porque tem tudo para ele ser golpista. Alexandre de Moraes foi um tanto quanto incisivo na pena dele, né? Foram 17 anos, não sei se foi aí uma brincadeirinha com o número do Bolsonaro ter sido 17. Lembrando quando o Moro, a priori, condenou o Lula, também condenou a 9 anos, então não sei qual é a tara de juiz ficar mandando indireta através da pena que eles condenam as pessoas. O que eu queria destacar foi a defesa do advogado desse cara ontem. Bora dar uma olhada aqui. O advogado dele se chama Sebastião Coelho da Silva. Ele já foi desembargador e ele, se não me engano, ele é investigado por conluio aí com golpistas. E ele virou e falou na cara do Supremo que os ministros do Supremo são as pessoas mais odiadas do país. Bora dar uma olhada nisso. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de Sepúlveda Pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. Eu acho que aí, já peço desculpa por ter transmitido algo do antagonista, tá? Mas eu acho que é importante a gente tirar daí, porque a gente vê que ele fala em nome de um movimento político, né? E foi muito o movimento político bolsonarista que odiava ministros do STF, por mais que 2 lá hoje, 3, se a gente contar o Zanin de certa forma, porque está votando junto, na maioria das vezes com os bolsonaristas, são indicados do Bolsonaro, mas parte do movimento político do Bolsonaro, a forma dele fazer política, era insuflar ódio da população contra as instituições, sobretudo o Supremo. Não à toa, nos dias do ataque do 8 de janeiro, o prédio do Supremo foi o mais vandalizado de todos. Agora, saindo um pouco desse discurso ideológico, vou passar também um trecho do advogado, onde ele defende aí o que o Aécio Lúcio Costa, mais uma vez, se você conhece alguém chamado Aécio, suspeite. E aqui ele faz mais parte da defesa mesmo. Ó. Na primeira manifestação, senhora ministra, é um vídeo de 1 minuto e 18 segundos, aos 34 segundos, aspas, Supremo povo,
Supremo é o povo, 5 vezes. Supremo é o povo. Quem manda no Brasil é o povo. Fecha aspas. E aos 58 segundos ele diz: caramba, os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou cagar lá dentro do Senado. Tô nem aí não, rindo. Vocês vão verificar? Isso é um advogado de um réu dentro do Supremo, tá? Só para a gente lembrar. O ânimo descontraído que ele está ali dentro, em cima daquela rampa do Congresso Nacional. Nenhum ânimo de violência, um ânimo tranquilo, de uma pessoa tranquila que está ali festejando, sim. Porque na cabeça dele, ali era uma vitória. Está dentro do Congresso. Alguma vez tu já ficou tão feliz que cagou em público? Porra, mano, não dá, cara. Um ânimo tranquilo. O cara tá falando que vai cagar dentro do Senado. Os caras estavam lá quebrando tudo, um ânimo tranquilo. Pelo amor de Deus, esse advogado só faz cagada, exatamente, e defende o seu direito de cagar em público dentro de instituições republicanas. Porra, não dá, cara. Vamos continuar aqui e depois eu vou botar o que o Xandão disse sobre isso. Congresso Nacional, como ele disse que o Congresso fazia necessidade na cabeça do povo, ele tinha vontade de fazer ali dentro também. Ele o fez? Isso foi concretizado? Não, não aconteceu. Isso foi concretizado, é muito bom. De fato, o Aécio, eu acho que não foi ele, né? Porque, porra, eu li bastante sobre ele, não foi ele que cagou dentro do bagulho, mas cagaram. Tem vídeo é tão escatológico que é difícil de pensar que tem um advogado defendendo isso. Tudo bem que o cliente dele possa não ter feito isso lá, mas de fato fizeram. Bora ver o Xandão agora, como o Xandão se pronunciou primeiramente sobre isso, depois eu ponho o voto do Xandão e o voto do Nunes Marques pra gente comparar aí. Releva isso aqui, tá? Eu não sou pró-Xandão assim, não. Inclusive, eu tô sempre lembrando que ele é indicação do Temer, tá bom? Então, você bolsonarista que hoje odeia o Xandão, lembre que você já comemorou a indicação dele. Absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari, em São Paulo, ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo, vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado, agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso refere-se. A Ordem dos Advogados do Brasil que é uma defensora intransigente da democracia. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal. Me lembrar que a gente vê muita acusação, né? Tanto por parte... Acusação entre aspas, né? É um discurso aí batido por parte do povo bolsonarista, da ala mais à direita, que diz que hoje a gente vive aí uma ditadura, que o Lula é o ditador, que o Xandão é um ditador. Gente, se a gente vivesse de fato uma ditadura, vocês acham que, porra, não teria morrido todo mundo que estava ali? Vocês acham que as pessoas teriam a liberdade de invadir como invadiram? Obviamente elas estão sendo processadas hoje, estão sendo condenadas hoje, como o caso do Aécio, dentro de como manda o Estado Democrático de Direito. Se a gente vivesse uma ditadura, eu acho que teria passado a faca em todo mundo ali. As pessoas estariam sendo torturadas para entregar financiadores, para incriminar pessoas, como era feito em períodos de exceção que nós já vivemos. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria. A minoria da população. Isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. Isso foi repudiado pela população brasileira. Importante falar aqui, porque eu estava vendo nos comentários, o nego estava falando que, como assim ficou representado nas urnas, já que ninguém do Supremo Tribunal Federal estava concorrendo a algum cargo, né? E aí já tentaram amarrar. Então quer dizer que o STF tinha um lado na eleição
tentando indicar um possível conluio do STF com o atual governo, né? Só que não, cara, é bem simples. O Bolsonaro passou 4 anos atacando as instituições, incitando ódio contra o STF. Ele dedicou um feriado da independência, né? Esse desfile militar, que na época deles era algo que deveria ser super celebrado. Ele aproveitou para atacar diretamente Alexandre de Moraes, falou que não ia acatar ordens vindo desse ministro. Mentira, porque teve que acatar e acatou pianinho. O que o Xandão diz aqui, que ficou representado nas urnas, é simples, que um lado não atacava as instituições, não atacava a democracia, não instiga o ódio do povo contra o Supremo, contra o Congresso. E o outro lado, sim. Não à toa, quando perderam, foram cagar dentro do Senado. Então, quando ele diz que a maioria do povo não se opõe ao STF e que isso ficou representado nas urnas, é por isso. Porque quem de fato atacava o STF e foi para as urnas, perdeu. Que é uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. E se há o núcleo que financia, e agora, semana retrasada, a Procuradoria acompanhou, isso, 56 financiadores tiveram busca e apreensão realizadas. Os financiadores estão sendo investigados, os autores intelectuais, incentivadores, inclusive núcleo político que assim fez, e aí há diversas pessoas com foro privilegiado. Estão sendo feitos também aqueles que divulgaram e incentivaram a outras inúmeras autoridades com foro privilegiado. E por que, presidente? Esses são os primeiros a ser julgados, o que é óbvio, ou deveria ser óbvio, para aqueles que conhecem o Código de Processo Penal. O réu preso, os réus presos, eles devem... Acho que agora o foco das investigações tem que ser, de fato, em quem financiou. Não só quem financiou os ônibus para levar as pessoas para lá, mas também quem financiou qualquer tipo de comunicação que insuflasse ódio da sociedade civil contra as instituições. E também, obviamente, quem facilitou toda a logística que estava ali.